Mas eu ia botar música? Não, o microfone Não, saiu. saiu do microfone. Ah, desculpa. Não, tudo bem. Tem que baixar, acho que não. Então, seguindo, meus irmãos, a nossa saudação, especialmente aos nossos mentores da nossa casa. Estamos falando de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes. Dá para ouvir, né? Tá bom. Tá bom. Eu posso aumentar? Não, eu acho que tá bom. Não sei. Eu preciso justificar a escolha do tema de hoje. É que a gente tinha pensado num outro. Perdão. Nós tínhamos pensado no perdão. Até em função de uma situação familiar, pensamos em refletir, aprofundar um pouco mais o perdão. Mas não conseguimos desenvolver o assunto como achávamos que deveríamos. E aí recebemos uma visita de uma amiga final de semana em casa, e ela comentou sobre o problema com a sua sobrinha, a menina de 18 anos, que por 2 ou 3 vezes havia tentado o suicídio, pela depressão. No nosso grupo de esporte, onde jogamos tênis, um amigo nosso falou em depressão na família, muito forte. No nosso espaço diário de radiações que temos todos os dias às 8h45, muitos pedidos de orações em função da depressão. Meninas de 17 anos, 18 anos. Então, serviu como um mote. Nós falamos há pouco tempo nesse assunto. Se não me engano, foi em julho. Mas fui de novo ao livro Vitória sobre Depressão, de Joana de Ângeles. Julgamos que devemos conversar sobre depressão, tentar buscar autodefesa e espalhar o mais possível a defesa do nosso irmão. É por isso que escolhemos novamente essa temática, buscamos esse tema. E alguma coisa nós vamos repetir, mas não pode ser diferente. Intitulamos como depressão, necessidade de constante estudo e reflexão, justamente pelo que tem acontecido nos últimos dias. Então nós estamos nos baseando em Joana de Ângeles. E ela nos diz que este mal é um distúrbio terrível de conduta e que abrange todos os segmentos da sociedade terrestre. Da sociedade terrestre, não é especificamente uma região, não é aqui em Garopaba ou Santa Catarina, Brasil, não. O planeta passa por um problema sério de depressão. Então, a saúde emocional e comportamental de significativa parcela da população de todo o globo encontra-se envolvida neste tão importante mal. Importante que falamos em função da grandeza, o que significa isso para nós reencarnados nesse período aqui na Terra. E é uma ação, a ação dessa doença ela é tão forte que está alcançando índices pandêmicos. A gente pode dizer que praticamente todas as famílias há alguém que sofre pelo distúrbio. Se não é diretamente na família íntima, é na grande família. O primo, tio, sobrinho, alguém da família sofre pelo mal. E às vezes não só, tem mais, quando não é um vizinho. Eu tenho certeza que todos nós já nos deparamos com alguém que está passando por essa dificuldade ou tem alguém muito íntimo que enfrenta essa dificuldade. E estudos indicam que a invasão do transtorno chega a índices devastadores. E por quê? Porque acaba por dizimando potenciais incríveis
incríveis de pessoas com todas as capacidades, potenciais sucesso da cultura, da arte, da ciência, todos os níveis de atividade, do pensamento, da inteligência, enfim, do sentimento. As pessoas deixam de produzir porque se tornaram vítimas deste mal. Então são milhões em todos os países que padecem. E é um padecimento impositivo, não tem escolha. Porém, são os lares os que mais sofrem. As famílias particulares, nos redutos íntimos domésticos, que o envolvimento insinuante e inevitável dessa doença atinge com mais profundidade. A principal razão que fez com que eu retomasse esse tema foi essa amiga nossa que esteve fim de semana lá em casa. Aquela menina é uma menina de 18 anos, plena, sadia, bonita, deprimida. E por ver, ela tentou cortar os braços mais de uma vez. A última tentativa dela foi por, eu não vou dizer o nome até por não incentivar ninguém a isso, mas ela ingeriu uma quantidade absurda desses remédios controlados, e acabou tendo que fazer lavagem, enfim. Então, isso me fez pensar, é a intimidade da família que sofre com uma vítima. E essa menina, como outros tantos, não podem ficar sozinhos. E não dá para culpar, porque é doença. A mãe dela saiu para trabalhar, daí alguém tem que ficar no lugar. E esse alguém não chegou, coisa assim. Quando chegou lá, a menina estava desfalecida. Então, é muito sério. E aí, na minha concepção, por isso que tomamos o tema novamente, é que se a gente conseguir chegar a uma pessoa, alguém que possa eventualmente receber algumas informações, que possa dar um estalo e buscar uma ajuda, estará realizada meu grande objetivo. É porque lentamente essa doença vence e leva a um desespero interior incontrolável, a um vazio existencial e, não poucas vezes, como acabei de falar, ao suicídio. E nessas orações que são pedidas, muitas são por suicídio. E fatalmente pela depressão. Então é muito sério. E ela surge assim, sorrateiramente. A gente, quando vê, tem alguém que não está bem. E pode ser por um problema fisiológico. Pode ser de hereditariedade. Pode ser de uma enfermidade infecto-contagiosa, por exemplo, que pode disparar as sequelas que uma infecção pode produzir no organismo. Às vezes um eventual acidente que a pessoa machuca o cérebro pode desenvolver, pode dar o start da doença. Uma lesão cerebral, algo nesse sentido. Sem considerar as naturezas psicológicas, ansiedade. As pessoas ansiosas têm que ficar ligadas. A ansiedade é um distúrbio da pessoa e a gente encontra muitas pessoas ansiosas. Medos, fobias, a solidão, angústias. Então, tem uma série de fatores que podem, não é que vão gerar, mas pode dar aquele, sabe, o momento em que a doença se instala. Porque ela está por aí, está na pessoa. Mais à frente a gente vai ver algumas coisas nesse sentido. É claro que há tratamentos fundamentais para que haja um controle, e há. É
que os avanços científicos, tecnológicos, eles oferecem muita coisa, né? Oferecem o melhor possível em defesa dos doentes, né? Da sociedade como um todo. Só que a erradicação é extremamente difícil. Uma vez que a pessoa está com essa doença, é difícil de se livrar, é muito complicado. Quando parece que está tudo bem, a pessoa se estabilizou, achou um equilíbrio, está em harmonia, está saudável, vem a residência e a pessoa cai de novo. E é uma doença muito abrangente e não há uma faixa etária que possa ser a eleita ou a escolhida, né? Ela vai do infantil, né, da criança, muitas crianças, ao adolescente, né, ao juvenil. Agora citei exemplos de adolescentes. O adulto, a terceira idade, né, os senil, né, os idosos. E aí tem a ver com solidão, com perdas. Então a carga é pesada. E há ainda que sejam consideradas as manifestações no pós-parto e pré-parto. Muitas vezes a mãe, a futura mãe, adquire uma danada dessa doença, né, uma depressão, antes do bebê nascer. É mais comum pós-parto, acho que todo mundo já ouviu falar nisso, né, das mães que rejeitam até o filho ou a filha pela depressão. E não pode se culpar a mãe, tem que tratar. Isso não é incomum. Então, essa doença ela provoca distúrbios psicoativos, que são sazonais. Eu falei há pouco, né? Muitas vezes a pessoa está doente, toma um remédio e tal, equilibra e fica bem, daqui a pouco está tudo legal, pá, vem de novo. Melhora, pá. Então, é uma doença nesse sentido sazonal, né? Ela é bipolar, é unipolar, é uma coisa impressionante o quanto atinge a pessoa, né? A sociedade, as famílias de um modo geral. E aí nós vamos ver a alternância de humor. Tínhamos um colega que jogava conosco e ele tinha isso aí. Ele era bipolar e tinha alternância de humor. É muito sério. E ainda há momentos em que ela passa para transtornos psicóticos mais graves, inclusive com alucinações afetivas. Então, é uma doença que envolve o organismo como um todo. Ela vem dos neurônios lá, né? Vem de lá. Mas o organismo todo se afeta. E o resultado, né, não o resultado, ela resulta, de onde ela vem, tem a ver exatamente com o que falamos agora, os neurônios, com a química neuronal. Acontece a falta de alguns dos neurocomunicadores que são responsáveis pela alegria, pelo bem-estar, afeto. E aí nós estamos falando de dopamina, serotonina, noradrenalina. São os principais que têm essa função. Por uma razão qualquer, eles deixam de atuar. E a pessoa cai. Então, esta é a razão pela qual o paciente jamais pode relaxar nas determinações do profissional da saúde, especialista nessa área. Os remédios ministrados. Porque esses remédios vão repor aquilo que está faltando. O hormônio, aquele neurônio que não mandou lá, aquela químicazinha lá, esse remédio vem e repõe para dar o equilíbrio. Então, o doente de depressão, né, pessoa deprimida, precisa tomar remédio. Independente do que vai fazer para frente, mas precisa tomar remédio. E
são, portanto, importantíssimos os acompanhamentos médicos, porque essa reposição é fundamental. Agora, a nossa área é outro significativo elemento de controle da doença que igualmente, não é que não pode, mas não poderia ser menosprezado, que é fundamental. Julgamos nós, tanto quanto o remédio químico, a recomposição moral e espiritual do paciente. Está escrito assim, ó, recomposição, recompor o moral. E essa é uma doença muito antiga, ela veio lá, desde lá de trás. Eu vou pular até a história dela aqui para não... Vou pular aqui. Que desde Hipócrates ela vem sendo estudada. O pai da medicina já estudava depressão. Tinha outros nomes, mas vou pular. Eu vou entrar no que diz Joana de Ângeles aqui, principalmente na introdução do texto. É uma doença da alma. E quando se fala em alma, meus irmãos, fala-se em espíritos encarnados. Nós. A gente fala no espírito, a gente está, de certa forma, falando naqueles que já deixaram o corpo, né? Que estão nos visitando hoje, estão por aqui, e outros tantos que nós nos deparamos no dia a dia. Mas nós somos almas, espíritos que temos o corpo. E nessa situação de ter o corpo, nos sentimos culpados. Isso que é interessante, né? Porque quase sempre carregamos no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes lá de trás, que praticamos ao longo das nossas diversas reencarnações, portanto, estamos devendo, ela deve ser tratada nessa situação, porque se temos esta condição de espíritos viajores que somos, e na nossa bagagem a gente carrega uma série de culpas, porque a gente já fez muita coisa lá para trás, imagine, muito lá para trás, e o nosso íntimo está lá, está carregando isso para cá. Então, a depressão de qualquer um de nós tem que ser tratada no cerne da sua origem, lá no fundo. Claro que os remédios são importantes porque eles vão atacar a causa, né? O momento que a pessoa está passando por aquela dificuldade toda. Mas para combater efetivamente a doença, para que ela possa realmente sossegar dentro do nosso organismo, temos que tratar o espírito, tratar a alma. São vários os fatores que a desencadeiam, mas tem outras causas que vão além do que a gente imagina. São as causas de natureza espiritual, que contribuem não apenas para o surgimento da doença, mas também para a manutenção do distúrbio. As causas espirituais. Vamos ver rapidinho o que é isso. A gente vem caminhando nas nossas, falei há pouco em viajores, né? Nós somos viajores, nas nossas diversas encarnações, não dá para contar os anos que a gente já teve por aí. E o nosso caminho vem desde as trevas e vai em direção à luz. Vem do instinto para a inteligência e dessa para a razão. Essa é a nossa caminhada. Mais à frente, para a intuição. Aí já estaríamos já bem, né? Estaremos numa situação bem mais avançada, certamente já não mais potenciais vítimas de depressão. Mas o nosso comportamento esteve, a gente pode dizer dessa forma, ainda ligado aos impositivos, então ele está ainda ligado aos impositivos do primarismo, por onde a gente andou por muito tempo, lá para trás. A gente ainda tem isso, tem resquício dentro de nós.
E nessa imensa trajetória, né, por muito tempo, faltava-nos o real discernimento a respeito do bem e do mal. A gente não entendia. Então a gente fazia qualquer coisa. Diz Joana de Ângeles que os automatismos fisiológicos e psicológicos, automatismos, se fazem naturalmente, sem pensar, nos conduziram a comportamentos egoísticos, insensíveis, gerando muitas, profundas perturbações, promovendo a infelicidade de muitos, de muita gente. Estamos falando de uma caminhada nas diversas reencarnações, repetindo e enfatizando. Então, a nossa carga de culpa, sem que a gente saiba, ela é grande. E a nossa ligação também é. Só que agora, com um pouquinho mais maturidade, né, de um pouquinho mais, vamos dizer assim, elevamos um pouquinho, começamos já a pensar, começamos a refletir sobre algumas coisas, a gente se afastou do primarismo, então age um pouquinho mais pela razão. O nosso espírito se sente no dever de ressarcir erros. Não é que a gente queira, é automático, você sente, não, preciso melhorar. O grande objetivo da reencarnação é a evolução. Então ele quer se corrigir, quer ratificar ou retificar condutas, né? Mudar, resgatar males praticados. O sofrimento contribui para esse resgate, sem dúvida. A vida nos oferece o sofrimento para esse fim. Porém, acontece que um considerável número de nossas vítimas, né, dessas caminhadas todas que a gente já teve, estando na mesma faixa de desenvolvimento afetivo, né, caminhando mais ou menos por aqui, muito embora na condição de espíritos desencarnados, né, na erraticidade, acabam por nos encontrar aqui. Nós, com poucas defesas, mas na mesma faixa, esses irmãos, com a capacidade de ouvir até os nossos pensamentos, saber o que a gente faz. E aí, investem sobre nós com fúria, por tudo que já fizemos. E essa investida é contra a nossa paz. Numa desenfreada e insana loucura, perseguição, que também, por isso, acabam por se comprometerem mais ainda que já estão, porque também tem suas dívidas. Mas isso são coisas deles, não tem a ver conosco. Eles vão se comprometer. Mas não quer dizer que não vão nos perseguir. E acaba por dar, então, vazão aos lamentáveis processos de derpensão a nós por interferência obsessiva. Eles vêm e nos conduzem para essa doença, pela força que eles têm em entrar na nossa cabeça. Nós salientamos que a gente está trazendo informações de Joana de Ângeles, sabe? Não é coisa da minha cabeça, não. Então, seguindo os ensinamentos de Joana de Ângeles, né? Vamos por aí. A maioria dos transtornos depressivos, a maioria é de causa, ou a causa é de natureza espiritual. Joana de Ângeles. Ou quando é desencaminhada ou desencadeada pelos fenômenos orgânicos, né? Naturais, psicológicos, fisiológicos e tal, né? A doença torna-se mais complexa em razão da influência desses irmãos. Influência perniciosa, de maldade, desses nossos irmãos, espíritos desencarnados, que tivemos ligação, ou ligações para trás. Portanto, somados, eu vou passar uns 10 minutinhos, pode ser 10? Eu não posso perder o final aqui.
somado ao indispensável tratamento médico. Isso aqui tem que enfatizar, meus irmãos. Se alguém tem conhecidos com doença depressiva, não pode deixar de tomar remédio, porque isso não pode ir para o suicídio. O remédio segura a pessoa. Então, somado a esse indispensável tratamento, há uma outra poderosa terapêutica. E essa terapêutica tem por base os ensinamentos de Jesus Cristo. O médico dos médicos. O Espiritismo tem um arsenal de socorros. Existem em outras religiões, evidentemente, também com essa condição, né? Na verdade, toda religião. Depende de quem as pratica. Mas sempre sedimentados no que o Mestre Jesus nos trouxe. É nele que a gente tem que se basear, no que ele disse, no que ele nos apresentou. E aí, uns passinhos para a gente refletir rapidamente. O primeiro, no caso do Espiritismo, ele age dessa forma. As casas deveriam agir assim. Esclarecimento do paciente. Ele tem que tomar ciência do que está acontecendo. Muito claro. Porque ele precisa adquirir a consciência de que ele é responsável também. O principal responsável pelo que ele tem. Mas deixar claro e que ele possa entender isso. Porque não é por vontade própria. Mas a sua ligação lá para trás que provocou a obsessão é de responsabilidade dele. Então precisa ver isso. É preciso que ele se disponha a grande esforço pessoal. Senão não consegue. Sem, que é bastante comum, sem o mecanismo de transferir para outro o que ele deve fazer, porque é dele. É comum as pessoas acharem que estão doentes, o doutor vai me resolver, a família vai me ajudar. Não. A pessoa tem que ter essa consciência. Eu tenho que fazer por mim. E em seguida, né, na sequência dos passos, o empenho para conseguir a sua própria transformação moral para melhor. Aí, a responsabilidade dele começa a ser notada por ele mesmo e evidenciada no seu coração, quando entender, né, quando na nossa condição de eventual de sofredores desse mal, quando a gente possa entender que a nossa própria transformação, que eu mesmo consiga, a minha transformação moral para melhor, vai contribuir em muito para acalmar o ódio e o ressentimento das vítimas nossas de ontem, que percebem a nossa mudança. Como eu disse há pouco, eles têm a capacidade de ver o que a gente está pensando, agindo, planejando. Por isso que eles atrapalham os nossos planos. Né? Um obsessor, ele destrói a pessoa porque ele sabe antes o que a pessoa vai fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer com que eles se afastem de nós. Mudança de faixa vibratória. Eles não conseguem mais nos atingir se a gente sair da faixa vibratória deles, onde eles estão. Daí a sequência. Criar hábitos saudáveis da oração. No momento que tu adquire esse hábito de todos os dias orar, a qualquer momento, não são grandes orações, não precisa se ajoelhar no milho. Sai do coração, falar com o teu protetor, o teu anjo de guarda, o teu espírito amigo que está sempre contigo quando tu precisar. E pedir para ele te ajudar. Com força, mas do fundo do coração, uma simples oração de pedir amparo. Ele vai ajudar. E nesse momento, o escudo de luz começa a fazer parte da nossa vida. A gente está sendo elevado. Eles não vão, nossos irmãozinhos, não tem como se elevar a uma faixa de luz. Não tem como. Então, as obsessões começam a perder força, porque eles não vão conseguir atuar, porque eles não estão mais nos enxergando. Não tem acesso, pode até nos ver, mas não tem acesso. Então, esse hábito saudável da oração vai nos conduzir a bons pensamentos. A gente vigiar pensamentos por meio de leitura edificante, buscar um livro positivo, né, leitura do Evangelho, qualquer coisa, qualquer livro, Minuto de Sabedoria, qualquer coisa que a gente possa ler também durante o dia, ler, pensar um pouquinho sobre aquilo, fecha, a gente já elevou.
nós devemos participar de diálogos, conversar com as pessoas positivas para enriquecer o nosso interior. Isso é bom, qualquer pessoa, não precisa estar doente para isso, né? A gente tem que estar bem. A fluidoterapia, um remédio magnífico, que é água. E aqui está sendo, nós estamos levando para casa remédio. E o importante, que nós precisamos, porque eles sabem, eles estão colocando aqui o remédio que eu preciso para me acalmar pela corrida para chegar aqui, né? Cheguei assim um pouquinho ansioso. Estava atendendo a minha mãe lá e atrasou um pouquinho. Então, aqui está o remédio, calma. Passes, a água frutificada que está aqui, né? Tá bem evidente. E também, importante, desobsessão nos casos mais sérios. Desobsessão. Mas aqui tem um fator importante. Neste caso, principalmente, o paciente não deve participar de uma sessão de desobsessão em que ele está envolvido. Né? Não pode, porque deixa para os médios, numa mesa mediúnica, conversar com aqueles espíritos. E eles vão chamá-los. E eles vão atender. Se eles não atender, alguém vai lá, né? O outro vai lá, busca e põe naquele lugar, eles vão ouvir. Mas vão esbravejar, eles vão xingar. Então não é legal o espírito obsessor estar com sua vítima, né, ao lado. Né? Sempre lembrando que a vítima de hoje foi o obsessor ontem, então tem vínculo. Então, afasta. Deixa a mesa mediúnica e os médiuns da casa com a espiritualidade defensiva, protetora, agir e é trabalho para eles. Lembremos, meus irmãos, lembremos que o Senhor da vida não é um insensível cobrador de crimes. Ele não está nos cobrando crime nenhum. Ele é Pai generoso, que sempre está oferecendo oportunidade aos filhos, a fim de que eles se reabilitem e sejam felizes. A saúde é o estado ideal do espírito, o espírito saudável. A gente sabe, todas as informações literárias que nos passam sobre Jesus, ele nunca adoeceu. Jesus foi um espírito puro, nunca adoeceu. Então esse é o estado ideal do espírito, é saúde. Quando a gente se descobre a si mesmo, a nós mesmos, a gente acaba por se identificar com o cosmos, né, com o todo. E entender que a gente está inserido nesse cosmos, em clima de plena harmonia. E quando a gente atinge esse entendimento, não há obsessor que possa nos derrubar. Não teremos mais essa doença tão triste. Porque estamos protegidos quimicamente, né, pelos remédios. E espiritualmente pela mudança moral. Por isso, para efetivamente encerrar, a mudança de comportamento é de vital importância. É fundamental mudar hábitos. Nós temos que sair da faixa vibratória dos nossos irmãos obsessores, perseguidores. Eles não têm como nos atingir, repetindo e reforçando. Se a gente sai de seus caminhos, eles não vão chegar. É impossível para eles elevarem-se. Eles não têm essa capacidade. São pesados. Então a gente tem que ir um pouquinho mais alto. Tratar a doença no cerne da sua origem é isso. Buscar um tratamento para o nosso espírito, para a nossa alma. Esse é buscar o cerne da doença. O nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito. E nós teremos sucesso na empreitada pelo simples fato de estarmos mudando os nossos hábitos e repetindo sempre para o melhor. Né? Não adianta mudar o hábito para
as coisas ruins, para o melhor. Nós vamos superar. E, para finalizar, reiterando, ninguém pode fazer isso por nós. É competência exclusiva de cada um. Só nós podemos fazer. E, para ratificar mais ainda a importância, né, respeitando e entendendo que a doença é séria. Então, lembrando sempre, jamais relaxar o tratamento